Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 17. No Reino de Deus, cada pessoa é contada. Aqui está a palavra talvez mais maravilhosa que o Reino de Deus possa trazer a qualquer pessoa. É o fato de cada pessoa ser contada. Apenas não significa um número a mais, mas no verdadeiro Reino de Deus, cada pessoa é gente. Cada pessoa recebe atenção especial. Cada pessoa verdadeiramente é reconhecida. É completamente diferente do que nós vemos em nossos dias. No reino das trevas, no reino deste mundo, nós vemos que a democracia, tanto quanto o socialismo ou mesmo o comunismo, todos dizem que o povo é muito importante, que cada pessoa é igual às outras e assim por diante. É pura mentira. Na prática, tudo é diferente. É como aquele crítico que escreveu um livro a respeito da revolta dos bichos. Os animais de uma determinada fazenda se reuniram e se rebelaram contra os fazendeiros. A verdade é que estabeleceram o reino dos animais, e uma das premissas básicas daquele reino era que todos os animais eram iguais. Não havia nenhum que haveria de ter privilégios sobre os demais. Com o desenrolar dos acontecimentos, a situação estava pior do que anteriormente. E praticamente todos os bichos já tinham saudade dos tempos anteriores, em que os homens dirigiam a fazenda. A expressão é muito interessante daquele crítico. Inicialmente, todos os animais eram considerados iguais. Com o passar do tempo, entretanto, alguns se tornaram mais iguais do que outros. A expressão é um pouco jocosa até, mas é a verdade a respeito, por exemplo, do comunismo. Quem escreveu isso foi George Orwell, um escritor crítico, analítico do sistema. Nós devemos entender que o único reino onde é possível as pessoas serem iguais com relação a direitos e deveres é o reino de Deus, que reconhece uma autoridade suprema, uma autoridade maior. No mais, aqui na terra, as desigualdades e injustiças vão prevalecer sempre. No reino de Deus, entretanto, cada pessoa é gente, cada pessoa é contada. Vamos ver, ainda colocando o povo de Israel como nosso modelo, como tipo, principalmente no que diz respeito ao que Deus previu para o seu povo Israel. Não o que Israel praticou. Isto para nós não é muito importante, a não ser como exemplo. Mas o que Deus ordenou que Israel praticasse. Números 26, versículos 50 e 51. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram contados, 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Observe você que cada pessoa era contada ali. No final nós temos um número, uma quantidade de pessoas contadas. Para você ter certeza, entretanto, que não era apenas o número que interessava, o número era um detalhe. O que interessava era que cada pessoa estivesse no seu lugar. Isso é que era importante. Cada pessoa fosse contada, segundo a sua casa, segundo a sua família. Dos filhos de Israel, Deus se interessa muito por esta expressão, os filhos. Deus ama os pais, ama os filhos, e Ele quer contar filhos como Ele conta pais. Não somente os pais são importantes, mas também os filhos. Não somente os filhos, mas também os pais. Cada um na sua linhagem, no seu lugar, cada um é importante para Deus. Ainda aqui em Números 26, versículo 63, é dito: são estes os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Foram contados por Moisés e Eleazar. Os líderes maiores daquele povo estavam à frente daquele trabalho. Eles não estavam se banqueteando. Moisés e Eleazar não tinham palácios para si, como os outros povos têm. Eles não tinham casas com piscinas e cheios de criados e servos para servi-los. Eles eram servos daquele povo todo. Moisés e Eleazar eram, respectivamente, autoridade civil
digamos assim, e autoridade eclesiástica sobre aquele povo, as duas maiores autoridades daquele povo. No entanto, que diferença de um Nabucodonosor, de um Herodes, de um Pilatos, de um César romano, que diferença de um Nabucodonosor, de um Assurbanipal e de um Xerxes e Artaxerxes, destes governantes, e até dos nossos tempos, que diferença de um presidente norte-americano, Ronald Reagan, que diferença de uma Margaret Thatcher anglicana, que diferença de um Napoleão Bonaparte. O povo de Deus é totalmente diferente, meus irmãos. Os líderes são iguaizinhos aos demais, estão debaixo da autoridade de Deus, têm seus direitos e prerrogativas, não extrapolam os seus direitos. A igreja deve ser assim. Todos são iguais perante a lei, embora em funções diferenciadas de autoridade, mas todos são iguais. Ninguém usa do direito do seu cargo, da sua posição, para se sobrepujar aos seus irmãos. Isto é carnal, isso é do homem, não é de Deus. Em Números 1, versículo 2, nós lemos o próprio Deus falando: levantai o censo ou recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Levantai o censo de toda a congregação. Isto falou Deus. Deus queria que toda a congregação fosse contada segundo cada família. Nenhuma família podia faltar. Segundo a casa de seus pais, nenhuma casa poderia faltar. Todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Aqui está o próprio Deus dando ordem. Cada um seria importante nos cálculos de Deus. Cada um seria importante ser reconhecido. Agora, para quê? Com que finalidade Deus queria que um povo inteiro de milhares e milhares e milhares de pessoas fosse totalmente desmembrado para ser contado e reconhecido nome por nome? O próprio texto diz, Números 1, versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então veja que o próprio sumo sacerdote Arão, antes de morrer, foi encarregado, junto com Moisés, de fazer uma contagem. No final da história do deserto, o filho de Arão, Eleazar, junto com Moisés, foram responsabilizados por fazer novo recenseamento. A verdade é que Deus queria que cada um fosse contado. Cada pessoa era importante, capaz de sair à guerra. Deus quer contar no seu povo aqueles que são verdadeiros servos. Deus não quer apenas crentes e membros de igreja. Ele quer servos capazes de guerrear a Satanás. Mas qual a diferença? A diferença é que há muito crente na igreja que não sabe nem ficar em pé sozinho. Apesar de terem muitos anos de crentes, eles não sabem nem ficar em pé sozinhos na vida espiritual. Quanto mais sair à guerra contra Satanás. Eles são tão carnais, tão dominados pelos vícios, pelos erros desta vida, pela ganância, pelo egoísmo, pela soberba, pela vaidade, pelo apego às coisas materiais, tão carnais que não servem para levantar uma espada, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para enfrentar as hostes das trevas. Estes não devem ser contados. Só devem ser contados na igreja aqueles que são capazes de guerrear, de sair à guerra. Aqueles que são crianças não são contados. Mas para quê? Também, meus irmãos, outra finalidade que Deus tem para com o seu povo quando ele manda contar é para atribuir responsabilidades. Deus não quer ninguém na igreja como esquentador de banco. Isso não quer dizer que a igreja tem que criar cargos para dar a todos. Não é cargo, é trabalho, é diferente. Deus não quer um povo de cargos, ele quer um povo de trabalho. Não adianta criar cargos na igreja, que isso não resolve o problema espiritual de ninguém. Só vai fazer com que as pessoas se ensoberbeçam cada vez mais na igreja. A questão é de preparo espiritual para sair à guerra. Deus quer que todos tenham uma responsabilidade na igreja. Isto é dito com relação ao povo de Israel na forma de herança. Em Números 27, 8 a 11, nós lemos Deus ainda falando. Eu gosto muito destas passagens onde o próprio Deus fala: falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, a sua herança dareis aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais próximo de sua família,
para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Prescrição de direito. É ordem de Deus a todo o povo de Israel. Meus irmãos, em Israel, cada pessoa era gente. Cada um tinha direito à terra e cada um tinha direito a um lugar social. Cada um, só pelo fato de ser um cidadão, já tinha direito à herança da sua família. Se ele era cidadão, se ele havia nascido e era gente, ele tinha direito a um pedaço de terra, que era basicamente o ganha-pão de uma sociedade essencialmente agropastoril. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Os princípios, entretanto, devem ser os mesmos. Na igreja, cada um merece respeito, não só os que sabem falar bem ou os que têm dinheiro no bolso para dar dízimos grandes, mas todos na igreja devem ter direito à atenção espiritual, devem ter direito à assistência espiritual e social. Se estiverem passando necessidade, a igreja tem obrigação de dar comida, de sustentá-los. E eles também têm a responsabilidade de dar a sua vida, seus dízimos e ofertas para a igreja. A verdade é esta: Deus estabelece um padrão de excelência para com a igreja, que é o seu reino aqui na terra, para ser um exemplo para os outros povos. A igreja deve ser um exemplo de onde todas as pessoas são iguais, onde não há nenhum necessitado, mas todos têm o suficiente para as suas necessidades. Alguém dirá, mas isso é coisa do Antigo Testamento, depois as coisas mudaram. Não mudaram não, meu irmão. E outra coisa, não raciocine assim com o Antigo Testamento, e alguns chamam até de velho, dizem que já passou. Não é velho, eu diria que é apenas um antigo, que ele é mais anterior do que o Novo Testamento. E para ter isso bem claro, é bom que se estude na Bíblia o que significa testamento, aliança, para não querer abandonar aquelas passagens que não dizem respeito a você e fazer uma nova Bíblia para você próprio, constituída daquelas passagens que só são boas para você. Muita gente faz isso. Existem igrejas por aí que levam até o nome de Deus Jeová, que tem uma Bíblia toda diferente. Eles tiram todas aquelas passagens que não interessam a eles e fazem uma Bíblia diferente. Há muitos crentes fazendo a mesma coisa. Tem uma Bíblia constituída de todas as boas passagens. O resto eles jogam fora. Isto é abominação. Então veja lá, Mateus 6, versículo 26. O próprio Jesus falando: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Cada um, meus irmãos, tem até os fios de cabelo da sua cabeça contados por Deus. Deus cuida de cada um dos que pertencem ao seu povo. Não tenha disto a menor dúvida. Mas adiante em Mateus 6, 32, nós lemos: porque os gentios, sim, é que buscam estas coisas, coisas materiais. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele garante o sustento a todos nós. Não tem faltado nada àqueles que buscam o Senhor. Portanto, versículo 33, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui está, claro como água. Busque, meu irmão, os interesses do reino de Deus e satisfaça a justiça. A seguir, eu posso garantir, não vai faltar nada para você. Tudo vai ser acrescentado. Deus cuida de cada um no seu reino. Ele quer um reino, uma igreja que seja um exemplo, um padrão de excelência para todos os outros povos, que eles venham aprender conosco. Vamos ser este povo, vamos ser isto, irmãos? Amém.